Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e iniciaremos hoje um novo assunto que acarretará em problemas econômicos em vários países capitalistas do mundo na década de 20. O assunto é a crise de 1929 e a New Deal. Ela é conhecida como a Grande Depressão nos Estados Unidos. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Antes da crise estourar, em 1929, os Estados Unidos ele ocupava o posto de maior economia no mundo, antes mesmo da Primeira Guerra. A economia americana ela já apresentava seu domínio econômico e financeiro em todos os países. E os eventos da guerra, eles só acentuaram a sua posição de potência econômica. Em virtude desse rápido crescimento da economia americana, após a guerra, a década de 1920, ela foi um período de grande euforia econômica. Esse momento da história americana, ele fica marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias. Ele é chamado de American Way of Life, estilo de vida americano. Para a gente entender o que foi a crise de 29, nós temos que compreender como que eram os Estados Unidos antes. Então, os Estados Unidos, ele se torna responsável pela maior produção econômica no mundo, chega a 42%. A nação também era a maior credora e emprestava grandes somas de dinheiro para as nações europeias, que estavam em processo de reconstrução após a Primeira Guerra. Na importação, os Estados Unidos também era responsável por comprar 40% de matéria-prima vendida para 15 nações. Essa euforia econômica, ela refletia sim na população americana, a partir de um consumismo acelerado. Ele acaba levando as pessoas a comprarem carros, artigos eletrodomésticos, tudo que era necessário e importante para casa, de uma maneira desenfreada. Esse consumismo ancorava-se em parte na expansão do crédito que acontecia no país, sem nenhum tipo de controle. Esse quadro, os Estados Unidos, ele vivia em pleno emprego e em rápido crescimento industrial, nos anos de 1923 e 1929, os Estados Unidos eles tinham uma taxa de média de desemprego de 4% apenas. A produção de automóvel no país ela aumentou em 33%. O número de indústria instalada no país ela aumentou por volta de 10%. E o faturamento do comércio ele quintuplicou. Perceba você que os Estados Unidos, ele cresceu de forma exponencialmente em vários setores. Por causa desse boom econômico e da onda de euforia americana, as pessoas elas também passam a investir de maneira bastante intensa no mercado financeiro, na bolsa de valores mais precisamente. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas na Bolsa de Valor de Nova York, elas tiveram saltos consideráveis. Esse processo, ele fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muito comprador, inclusive pessoas simples, que podiam comprar ações também em qualquer lugar que era oferecido. As bancas de jornais vendiam ações. Classificados de jornais vendiam ações. Então, isso dava uma falsa prosperidade econômica e financeira no país. E isso acaba
resultando na superprodução de produtos e acaba quebrando a economia americana. Como ocorreu a quebra da economia americana? Acontecia que muitas vezes, nos booms dos mercados livres, com o salário ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, ou seja, produziu-se carros demais, eletrodomésticos demais, tudo demais. E a massa, ela não conseguiu acompanhar a sua produção. Isso parece bom, mas não é. Em 1920, a indústria dos Estados Unidos, ela expandiu e a produtividade do trabalhador também aumentou. Esse aumento na produção, ele não foi acompanhado através do aumento salarial, pois os salários permaneceram estagnados, não houve aumento salarial. Ou seja, cresce a economia, mas o salário não cresce. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadoria que era produzido, nem o mercado americano e nem outros países que conseguiam também absorver essas mercadorias. Isso acaba abalando a esperança de uma rápida prosperidade de muitas pessoas que tinham ações nas empresas. Milhares de pessoas, então, acabaram resolvendo vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocados à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação, ela se estendeu por dias, e na segunda-feira, no dia 28, mais precisamente, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente, o valor das ações despencou e bilhões de dólares desapareceram, ou seja, a economia americana quebra. Todo mundo quis vender as suas ações no mesmo valor. Quais foram as consequências dessa crise para os Estados Unidos? Então, os efeitos da crise para a economia americana, ela foi imediatamente se espalhando por todo o país. É um efeito dominó. O sistema capitalista é assim. Quando uma empresa quebra, a outra também acaba quebrando, porque uma depende da outra. Então, o período mais crítico que os Estados Unidos enfrentou foram nos anos de 1929 e 1933. Eu vou citar para você o impacto que essa crise teve. O PIB nominal dos Estados Unidos, ele caiu aproximadamente 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%. Lembram vocês que antes eu falei que o desemprego ele estava apenas a 4% antes da crise. Importações caíram 70%. Exportações também caíram em 50%. Diminuiu em 90% os empréstimos internacionais, ou seja, ninguém emprestava para os Estados Unidos e os Estados Unidos não tinham crédito para emprestar. A produção industrial, ela acaba caindo no mínimo 1/3. A produção de automóvel, ela foi reduzida pela metade, 50%. E o salário médio da indústria cai em 50%. Automaticamente, ocorre a falência de milhares de empresas e bancos. Tudo isso resulta em cidadãos perdendo seus empregos e perdendo seu dinheiro de forma significativa. Milhares de pessoas instantaneamente perdem todo o seu patrimônio. Instala-se o caos, pois muitos depositaram todo o seu investimento de uma vida toda nas bolsas de valores, que haviam desaparecido com a quebra.
O efeito da crise, ele espalha-se pelo mundo. Com isso, a economia de diversos países entra em recessão e dispara o desemprego mundo afora. 44% de desemprego ocorre na Alemanha. Isso também vai acarretar um problema grave nos anos seguintes. A situação social e econômica nos Estados Unidos em 1929 fica marcada na história norte-americana. A fila do desemprego, ela crescia a cada dia, juntamente com as filas para a distribuição das refeições gratuitas que eram oferecidas nas cidades. Milhares de empresas decretaram falência, juntamente com o setor bancário. Além disso, vários chefes de família se suicidaram com a notícia da perda de todos os seus bens. Triste isso. Então, ao assumir a presidência dos Estados Unidos em 1933 até 1945, Franklin Delano Roosevelt, ele herda do governo passado uma grave crise e, de imediato, ele estipula medidas e estabelece metas para retirar a economia norte-americana da crise e recebera o nome de New Deal, que significa novo acordo. Para enfrentar essa crise econômica e social, porque surge nos Estados Unidos os sem-terras, as grandes favelas, Roosevelt, ele junta-se a economistas americanos e ingleses para elaborar o novo New Deal, onde o principal objetivo era de criar condições para diminuir o desemprego através da articulação de investimento nas estatais e privado. Também vou citar aqui algumas medidas que foram tomadas e que resolveram a situação americana, que tornou viável o desenvolvimento da economia. A desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas. Os empréstimos ao banco para evitar falência no sistema financeiro, ou seja, o governo empresta dinheiro aos bancos. Criação de sistema de seguridade social, com destaque para o seguro-desemprego e a Lei da Seguridade, em 1933. Direito de organização sindical, estímulo à produção agrícola, construção de uma grande quantidade de obras públicas, com destaques à hidrelétrica, rodovia, escola, hospitais. Percebam que desta forma, empurrando e impulsionando a economia, eles acabam contratando trabalhadores. Contratando os trabalhadores, ativa a economia e acaba elevando as ações de seguridade social, estimulando o consumo da população, aquecendo a produção industrial, agrícola e de serviço em todos os níveis. A intermediação do sindicato, ela foi bastante importante nesse momento, para as negociações e reivindicações. Isso evitaria violentos conflitos, garantindo a ordem social nas indústrias e demais empresas. Essa proposta econômica, ela possibilitava o capitalismo como um modo de produção integrado, na qual o aumento do consumo, principalmente dos trabalhadores, estimularia um desenvolvimento em todos os setores econômicos. Empresa e trabalhadores ganhariam de forma bastante significativa o desenvolvimento econômico do país. É claro que outros países sofreram a consequência da crise. Então, eu vou citar para vocês, em especial, o nosso país, o Brasil. Ele também sofreu com a consequência da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Nós exportávamos café
para o mundo. O café, ele era o principal produto de exportação do país. Ele era responsável por 70% de comercialização do mundo. E só os Estados Unidos, ele era o maior consumidor. 80% do café era vendido para eles. Com a crise, o café, ele acaba ficando parado no mercado brasileiro, porque não era viável vender para países que não teriam condições de pagar. Então, o preço ele acaba despencando. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. E, além disso, a exportação de café brasileiro ele acaba reduzindo em 60%. E o preço do café no mercado internacional ele cai 90%. Então, medidas imediatas tiveram que ser tomadas. O presidente na época era Getúlio Vargas Dornelles. Então, ele tenta, de uma forma rápida, proteger a economia do nosso país e principalmente o nosso principal produto de exportação. Então, foi criado o Conselho Nacional do Café em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor no café internacional. Percebam vocês que o governo, ele acaba comprando as sacas de café. Essas sacas de café, elas não puderam ser revendidas para a população brasileira e nem doadas, porque dessa maneira iria perder o valor. Então, elas sendo compradas pelo governo, automaticamente elas foram queimadas. Essa ação ela durou 13 anos, resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café queimadas. Foi um mal necessário para manter a economia do maior produto de exportação que o Brasil tinha na época. Não foi fácil nesse período para ninguém no mundo. Pessoas perderam emprego, perderam famílias, perderam casas, e em meio a esse turbilhão de problema econômico, ainda o mundo passaria por um problema ainda maior, a Segunda Guerra Mundial e, em consequência, a Guerra Fria. Bom, pessoal, espero que esta pequena explicação faça com que você tenha entendido a grande importância que foi o período da história com a Grande Depressão de 29. Um abraço e até a próxima.